do Apocalipse. Tem sido bênção para você, irmãos? De verdade, Deus tem edificado sua vida. Glória a Deus por isso. Nosso propósito com o estudo do livro do Apocalipse é preparar a igreja do Senhor para o dia do arrebatamento. Eu acredito no arrebatamento, irmãos. Eu acredito no céu. O céu é de verdade. Alguém já viu esse filme? O céu é de verdade. Eu acredito que o céu existe. Até porque eu já fui arrebatado também até lá, graças a Deus. Então o meu propósito é ensinar você a se preparar para a vinda de Jesus. Você não tem que esperar passar anos para se preparar, você tem que se preparar hoje. Nós precisamos viver cada dia como se Cristo voltasse a qualquer momento, a qualquer segundo. E o problema dessa geração que a gente tem visto, que é uma geração que eles não acreditam na vinda de Jesus. Outros deixaram de acreditar. Então eles começaram a viver a sua vida de forma dissoluta, sem responsabilidade, sem compromisso com Deus, e estão vivendo sua vida. Mas a Bíblia vai dizer, né, que Noé entrou na arca, fechou a porta, então veio o dilúvio. Aí eu fico imaginando a arca lá paradinha, Helder, a chuva caindo, o volume da água subindo, o mar transbordando, os rios transbordando, e a água subindo, e ninguém começou a olhar para a arca, aquele desespero, e o que Noé falou é verdade, e agora? E agora? Quem sabe nadar, que nade, porque o dilúvio veio e matou todo mundo. Então, Deus não vai avisar o dia nem a hora, mas Ele está dizendo, eu vou voltar. Amém ou não? Cabe você estar pronto. Ai, 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 papai. E esse é o clamor do meu coração nesses dias. Eu estou tentando, irmãos, eu ainda não consegui. A Bíblia diz, né, que Moisés aconselhou Deus, né? Quando Deus queria exterminar o povo ali no deserto, e Deus falou com Moisés: ei, Moisés, não vou mais com esse povo duro de coração não, chega. Aí Moisés fala para Deus: olha, mas se o Senhor não for mais com o povo, e o povo morrer, o que vão dizer do Senhor? Que o Senhor trouxe o povo para o deserto para morrer? Ai, Deus, é que você tem razão, Moisés. Aí eu estou orando a Deus e falando assim: ó Deus, volta logo, Jesus, porque o negócio está feio aqui embaixo, e o Senhor está correndo o risco de perder aqueles que o Senhor já ganhou. Mas até agora eu não tive uma resposta, irmão. Mas o dia que eu tiver, eu compartilho com você. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 em diante. Você que não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras. Eu acho isso fantástico. De cada igreja que o Senhor se reporta, Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Então diga para alguém que está perto de você, se olha dentro do olhão e fala assim: ó, Deus conhece você, meu irmão. Ou melhor, fala para ele assim: ó, Deus vê você. Alguns falam glória a Deus, outros, ai, misericórdia, Jesus, o Senhor me viu ontem. Viu, irmão, Ele te viu. Tem como esconder dos olhos dele. Por isso que os olhos dele são como chama de fogo. No entanto, versículo 20: tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel, daquela mulher que se diz profetiza, porém com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que farei adoecer, enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão. Vou ler de novo: matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei cada um de vós de acordo com as vossas próprias obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher,
e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele a governará com cedro de ferro e as reduzirá em pedaços como se fosse vaso de barro. Eu lhes concederei autoridade semelhante ao que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Coloca a mão na mente, diga: Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo, nessa noite eu te apresento a minha mente. Leva a minha mente cativa a mente de Cristo, e que todo dominador de mente saia da minha mente. Fala: sai da minha mente. Que a minha mente seja cativa à mente de Cristo. Bota a mão no coração e fala: Espírito Santo, eu te autorizo a trocar o meu coração. Coloca em mim um coração de carne, um coração que seja uma terra fértil, para que a tua palavra possa cair e produzir frutos, e frutos que permaneçam. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, queridos, nós estamos aí entrando no capítulo 3 do livro de Apocalipse a partir de semana que vem. Estamos fechando hoje o capítulo 2. Nós seguimos falando a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Esse primeiro bloco essa primeira sessão, como o livro de Apocalipse está separado em sessões, então essa primeira sessão é a sessão das 7 igrejas da Ásia, aonde o Senhor está destinando uma carta a estas igrejas. Toda quarta-feira eu tenho feito essa introdução para que as pessoas não venham se esquecer. Todas as vezes que a Bíblia menciona o número 7, ela está trazendo a nossa reflexão, a perfeição, a totalidade. Lembrando que Deus criou os céus e a terra em quantos dias? 6 dias. No 7º então o número 7, a partir de então, se torna o número da perfeição, a totalidade. Então, quando Deus está falando as 7 igrejas da Ásia, Ele está dizendo as 7 igrejas que estão espalhadas pelo mundo. Todas as igrejas que estão espalhadas sobre a face da terra, que Deus a edificou, que Deus abriu essa porta, porque existem muitas portas que não foi Deus que abriu, amém ou não? E existem portas que foi Deus que abriu. Então, estas cartas, elas são destinadas a essas igrejas. E aí você vai perceber que todas essas igrejas, cada igreja, começa da mesma forma. Ao anjo da igreja adverte, ao anjo da igreja. Por quê? Porque o anjo da igreja tem a figura pastoral, é o responsável da igreja, é o pastor da igreja. O pastor, segundo o Salmo capítulo 23, ele tem nas suas mãos 2 objetos. Quais são? A tua vara e o teu cajado me consolam. Entendendo que a vara serve para corrigir. Irmão, é bruto, hein, irmão? E o cajado serve para guiar, conduzir a ovelha. Então, eu tenho dito isso para os irmãos aqui. Eu, como pastor, eu tenho muito claro na minha consciência que eu sou um pastor que levo a ovelha a um pasto verdejante. Eu sou um pastor que trago alimento para vocês, e alimento fresco. A cada culto, a cada estudo, eu tenho trazido alimento para vocês. Mas quem é que come? Quem é que come, irmãos? É a ovelha. A minha parte é trazer o alimento, a tua parte é se alimentar. Porque se você se alimenta, você fica forte. Não é isso? Não adianta você está lá na sua casa, lá, aquele banquete na mesa, pô, que bonita essa mesa. Aí a pessoa fala, mas você não pode comer, você só pode olhar. Não adianta o banquete.
Então nós preparamos um banquete. Agora, por favor, irmãos, coma, se alimente, fortaleça o teu espírito, porque esse é o nosso propósito. Então, eu, como na figura de anjo da igreja, eu tenho a obrigação de abrir a carta que Deus destinou à igreja. E a partir do momento que eu abro a carta, eu vou ler diante da assembleia, porque é isso que o Senhor orientou ao anjo da igreja. Vamos lá? Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. João está recebendo a revelação. O Senhor está dizendo, escreve ao anjo daquela igreja, destina essa carta. Quando a carta chega, o que ele precisa fazer? Ler, abrir diante da assembleia dos santos. Assembleia é lugar de reunião, diante dos santos, e ler. E aí, cada igreja foi recebendo uma carta. Por quê? Porque cada igreja estava com comportamentos diante de Deus. Cada pessoa, cada ovelha estavam com um comportamento. Então, a partir daquele momento, Deus olhando o comportamento do povo, dos seus filhos, das ovelhas, Deus destina uma carta. Para quê? Para que essas ovelhas possam estar atentas às orientações do Senhor. E aí, meu irmão, eu tenho falado, cada igreja aqui que a gente tem pregado representa uma ovelha, representa uma igreja, porque a partir do momento que Cristo morre e ressuscita, ele fala, né? Eu vou destruir esse templo e em 3 dias o reedificarei. Aí aqueles homens ficam escandalizados, porque os templos daquela época eram enormes, demoravam-se anos para ser construído, e aí eles olham e falam, ele está blasfemando. Só que Jesus não estava falando de um templo físico, ele estava falando do templo corpo, que ele ia morrer, ia ser destruído, mas no 3º dia ele ia ressuscitar. Então o templo agora seria reedificado, mas não mais numa estrutura, mas a partir de agora na vida do homem. Então, cada igreja que o pastor está falando é você. Você precisa refletir na carta que está sendo lida e entender se você é essa igreja. Nós falamos de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Nós falamos sobre Esmirna, a igreja que perseverou em não negar ao Senhor. E o Senhor não traz sobre ela advertência, mas o Senhor traz sobre ela um alerta. Nós falamos semana passada sobre a igreja de Pérgamo, a igreja que, diante das situações que foram acontecendo, ela foi perdendo a sua essência, ela foi se perdendo diante de tudo que estava acontecendo, e o Senhor vai advertir ela duramente. Depois falamos sobre Tiatira, e hoje nós vamos falar sobre Tiatira. E hoje nós vamos falar sobre Tiatira. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com as outras igrejas. Vou trazer uma introdução, um pouco sobre a história de Tiatira, sobre a cidade, sobre alguns acontecimentos que aconteceram naquela época. E depois nós vamos dividir em 3 partes essa igreja. Qual? Os elogios que o Senhor faz a essa igreja. A advertência, porque Tiatira vai ser advertida pelo Senhor. O Senhor faz a ela uma advertência. E por último, o Senhor fala da recompensa que essa igreja vai ter diante do Senhor. Então vamos lá ao estudo de hoje. Eu sempre estou trazendo para vocês algumas fotos que eu acho na internet mesmo, irmão. Porque essas fotos são colocadas ali por arqueólogos, que falam arqueólogos. Os arqueólogos, esses homens que são historiadores, então eles vai pegando as imagens, vai colocando. Então, eu faço questão de trazer para você, para que você entenda que a cidade existiu. Ela não está escrita aqui porque Deus teve uma ideia de escrever sobre uma cidade que foi inexistente. Não, ela existiu. E por isso, ela se torna para a gente um exemplo daquilo que a gente precisa fazer ou não diante de Deus. Passa para mim. Aqui na introdução, a cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura.
era uma tinta usada em tecidos. Eu sempre vou colocar bastante textos bíblicos, irmão. Como é um estudo bíblico, você tira a foto, você anote. Coma, irmão. Coma, ovelha. Eu estou levando você para comer, mas você tem que comer. Está aqui o alimento. Você come se você quiser. Vamos lá, os versículos estão ali. Além de roupas, artigos de cerâmica e bronze, etc. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais semelhantes a associações profissionais de hoje, mas como elementos religiosos de influência pagã. Aquela época ali, para os gregos, era comum ter muitos fabricantes de ídolos. A gente tem até hoje, né, irmãos, fabricantes de ídolos. Você vai aqui na Praça de Saracuruna, ali você tem ali uma casa onde você compra ídolos. São fabricantes de ídolos. Isso não é novidade, isso já existia. Passa para mim. Esses profissionais se organizavam em associações fraternais, semelhantes aos atuais sindicatos, né, que existem hoje. Cada associação tinha seu próprio Deus e seus membros participavam de festivais idólatras que incluíam banquetes oferecidos aos ídolos e orgias sexuais. Você vai ver aqui, porque a advertência de Deus à igreja de Pérgamo. A cidade que ela habita é uma cidade de adoração a ídolos, pagãos. E uma das formas de adorar, é porque hoje, irmãos, assim, a prática da imoralidade sexual, ela é muito comum hoje, né? Tudo se tornou comum. E tudo que você fala contra, aí está me ofendendo, aí é preconceito, aí que não sei o quê. Não, irmãos, a prática de imoralidade sexual não é uma novidade. Os gregos, eles eram adoradores do corpo, eles estudavam o corpo, eles estudavam e experimentavam todo tipo de relação para poder entender melhor o corpo. Isso era abominável diante de Deus, mas era uma forma que eles tinham de se examinar ainda mais. Então, naquela época, se fazia comum cultos aonde a adoração aos deuses também vinha através de práticas sexuais. Hoje, uma das religiões que praticam muito esse tipo de culto é o satanismo. Eles têm reuniões onde a imoralidade sexual faz parte do culto deles. Então, você vai entendendo que tudo que acontecia no passado só tomou uma roupagem diferente no futuro. Entendeu ou não? Só tomou uma roupagem diferente. Passa para mim. Aqui é uma entrada, né, da cidade, dos templos daquela época. Engraçado que aqui, agora que eu vi aqui, ó, eu acredito que isso aqui pode ser uma talha de purificação, onde as pessoas viajantes vão ali para lavar as mãos. Passa para mim. O início da igreja, né? Quanto à sua fundação e organização, a igreja em Tiatira pode ter sido resultado do testemunho de Lídia, ou alcançada pelo trabalho missionário de Paulo, né? A gente sabe que Paulo, ele deu muita ênfase àquela região ali de Éfeso, a ponto de Éfeso se tornar a sua base missionária por um bom período de tempo. Eu estava até refletindo sobre isso hoje, eu pensando, né? Eu falei, cara, Saracuruna vai ser a minha base missionária, né? A hora que Deus começar a enviar gente, né, pastor? Aqui vai ser a nossa base missionária. Amém, gente? Não me segura não, irmão, me envia. Vai, Senhor, envia o pastor. Passa. A religião, né? Ali naquela região, Satanás estava presente e ativo na Ásia, quando Jesus enviou estas cartas à igreja. Ele tinha sinagogas em Esmirna, Filadélfia, um trono em Pérgamo, né? Quando a gente lê Pérgamo, o Senhor fala para a igreja de Pérgamo, né? Vocês habitam num lugar que tem o trono de Satanás, irmão. Que loucura é essa, gente? Eu falei sobre isso semana passada. Então, Satanás, ele habitava naquela região, né? E aí eu até falei sobre o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é conhecido no mundo como o que, irmãos? Como que? Babilônia. Ei, meu filho?
Por que Babilônia? Porque pode tudo. Essa é a cidade. Se Deus fosse enviar uma carta hoje, meu filho, eu acho que a gente seria Pérgamo, a cidade que Satanás habita. Mas o fato de Satanás habitar em Pérgamo não quer dizer que Deus não estava na igreja não, irmãos. É que a cidade estava dominada por demônios. O que é Rio de Janeiro, irmãos? Alguém já morou em outro estado aqui? Alguém já morou? Ó, 1, 2, 3. Eu acho que eu sou o João mais recente, né? Eu morei um tempo em Goiânia. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, 7 anos atrás, irmão, parecia que eu estava entrando num túnel negro, de tão pesado que o Rio de Janeiro é. Quando Deus mandou a gente vir para Saracuruna, atravessar aquela linha de trem para a gente ali, era uma tortura, porque a gente sentia uma nuvem negra desse lado de cá. Mas eu creio que a nuvem foi embora, amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Ela era meio que alguém que despertava a curiosidade nas pessoas, entendeu? Não, você tem que conhecer o outro lado também. Você não pode só conhecer as coisas de Deus. Você tem que conhecer o outro lado e você tem que ir fundo, tem que experimentar. Para servir a Deus num ambiente cheio da influência do diabo, o discípulo de Cristo teria que lutar e confiar em Deus, confiante da recompensa para os vencedores. Passa para mim, irmãos, enquanto eu estou fazendo esse estudo, eu me sinto nessas igrejas, nesse dia de hoje aqui. Eu não sei vocês. Como as outras cidades da época, Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses Apolo, Tirimânios e Artemis, uma deusa chamada Diana pelos romanos. Está aqui o versículo, o capítulo e versículo. E um santuário a Sibila, orácula, Sambate. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. Passa para mim. Aqui tem mais uma foto um pouco mais atual da cidade, porque a cidade ainda existe, não mais com aquela estrutura, né? Porque a cidade está na região da Turquia hoje, né? Mas a cidade existe, essa já é uma foto mais atual. Pode passar para mim. Aí a gente começa a entrar agora no texto. Amém? A introdução? Glória a Deus. Aí a gente começa a entrar agora no texto do capítulo 2, do versículo 18, que ele começa dizendo: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus. E aqui eu já começo a falar para você sobre esse termo, o Filho de Deus. Esta expressão aparece somente aqui no livro de Apocalipse. É comum no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como descrição de Jesus Cristo. Os servos fiéis são descritos também como filhos de Deus. E aqui estão as referências bíblicas. Aqui a expressão, obviamente, se refere à pessoa de Cristo. Entenda que todas as vezes que o Senhor está enviando uma carta para a igreja, você vai perceber que Cristo está sempre se apresentando de uma forma para aquela igreja. A gente tem Ele apresentando como aquele que tem a espada afiada. Só que aqui ele já começa dizendo: olha, aqui está falando aquele que é o Filho de Deus. Você já começa a entender uma expressão de amor de Jesus com essa igreja, dizendo: olha, quem está falando aqui é o Filho de Deus. Passa para mim. Eu vou falando e você pode ir acompanhando no texto aí da sua Bíblia, tá? Aí ele vai dizer: aquele que tem olhos como chama de fogo. E isso eu já expliquei em estudos anteriores, lá no capítulo 1, quando ele se apresenta, quando João tem a visão dele, como olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo, está dizendo que Jesus tem olhos poderosos e penetrantes, olhos que sondam todas as coisas, porque o fogo, irmão,
ele penetra mesmo, ele consome tudo que está diante dele. Então o Senhor está se apresentando para essa igreja dizendo: eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo, eu estou sondando todas as coisas. E isso, cara, precisa ser um combustível para a gente, irmãos. Porque quantos de nós temos a sensação que parece que Deus não está vendo a gente? Parece que Deus não vê meu sofrimento. Parece que Deus não vê minha luta. Parece que Deus não vê minha dificuldade. Parece que Deus nunca está me vendo. Deus só está vendo a gente quando a gente está na bênção. Está na bênção, oh, Deus está comigo, aleluia. Está na luta, Deus se esqueceu de mim. Não, irmãos, os olhos dele são como chama de fogo, que olha a gente não é só por fora não, que olha a gente por dentro, que tem o poder de nos sondar, meu irmão. Aleluia. Lembra de José, ou melhor, de Jessé, de Samuel na casa de Jessé? Quantos bonitão apareceram diante de Samuel? Pesquisa, irmão. Vou falar não. O último, como que ele era? Franzindo, de gentil aspecto. Davi tinha uma presença agradável, mas ele não era parrudão bonitão. Ele era normal. Aí Samuel nem dá crédito para o garoto. Mas quando o garoto entra, Samuel está lá tranquilão: Deus, levanta e unge-o. Pensa, Samuel, porque os outros que passaram, não vou falar o número, os outros que passaram, Samuel, é esse aí, Deus, não. Aí veio o outro, Deus, não. Aí veio o outro, Deus, não. Aí teve uma hora que Deus se irrita com Samuel, irmão. Deus vai falar para Samuel: Samuel, os meus olhos não veem como seus olhos vê. Você vê o que está diante da tua vista. Eu olho para dentro do coração, Samuel. Todos esses aí só têm aparência. Quando vem Davi que não tem aparência, aí Deus fala: é ele. Levanta e unge o garoto, porque ele será o rei de Israel. O que é isso? Olhos como chama de fogo, que sonda a gente por dentro, irmãos. Os detalhes, ele vê dentro de você. Passa. Não, volta, que desceu um negócio aqui. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou falar sobre... Não, melhor não falar agora não. Passa. Não, eu vou falar aqui. Não, vou falar agora. A gente vai falar muito sobre Jezabel. Quem é Jezabel? O texto vai falar sobre a doutrina de Jezabel, doutrina de Balaão. Nós lemos semana passada, doutrina dos Nicolaítas. O que é doutrina? Ensinamentos. Ok? Ensinamentos. Você percebe que o Senhor está dizendo aqui, olha, os meus olhos são como os olhos como chama de fogo, que sonda, que esquadrinha. O que marca o governo de Jezabel? Manipulação. Vou falar de novo. O governo de Jezabel, o marco dela é a manipulação. Você entende? Você pode manipular qualquer pessoa, seu marido, sua esposa, seus filhos. Você pode manipular qualquer pessoa, mas os olhos como chama de fogo, tu jamais vai manipular, meu irmão. Porque ele conhece as misérias e as hipocrisias que está dentro do ser humano. Por isso que ele já se apresenta já no primeiro versículo: eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo. Eu sei os manipuladores que tem aí, influenciado por Jezabel, mas eu estou sondando tudo. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, tu pode manipular quem tu quiser, mas os olhos como chama de fogo vai queimar você. Passa para mim. Aí ele fala: pés semelhante ao bronze polido. Já falei sobre isso também em outro estudo. São pés que ele tem a força para castigar e até esmagar os seus inimigos. Esse pés, né, como bronze que saiu da fornalha. Aí tu, né, meu irmão, a tua mente viaja, né?
Quem já viu aquele filme? Eu vi esses dias pela sei lá quantas vezes. Deuses e... Qual o nome? A gente estava vendo lá agora. Deuses do Egito. Já viu como é que aquele... Ele parece um faraó, né? Quando ele se transforma, que ele sai tipo dentro de uma fornalha. Ele vem como um fogo, né? Bronze polido. É mais ou menos aquilo ali. Então, por que o Senhor, na visão de João, ele tem os pés como um latão que saiu do fogo? É justamente apontando para juízo, irmão, para sentença. Lembra lá de Gênesis capítulo 3 ou 4, sobre a sentença da mulher? E do ventre da mulher sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás, irmão. Então, para esmagar a cabeça de Satanás, tem que ser um pé como esse aqui, como um latão reluzente que saiu da fornalha em brasa. Pá! Glória a Deus. É Ele, Jesus. Passa. Aí começa aqui os elogios. A gente vai entrar agora nos elogios. Segura isso, irmão. Nós vamos ter, a partir do versículo 19, uma sequência de elogios. Olha os elogios para essa. Olha que igreja fantástica, irmão. Olha que igreja fantástica. Conheço as tuas obras. Primeiro, era uma igreja que tinha obras, trabalho, irmão, trabalho, evangelismo, visita, roda nos lares, limpar a igreja, lavar banheiro. Era uma igreja que tinha obra, tinha trabalho. Então olha para alguém que está perto de você e fala: e você que não faz nada? Glória a Deus. Por que você não falou para ele? Tem que falar, irmão, para provocar ele. Ela vê, ele já deu um sorrisinho. Outro ponto dessa igreja, olha que igreja fantástica, o teu amor. Era uma igreja cheia de amor. Que igreja boa para congregar, irmão. O outro ponto dessa igreja, era uma igreja que tinha fé, acreditava no impossível. Uma outra característica dessa igreja, o teu ministério. Era uma igreja que sabia das suas responsabilidades e trabalhava, porque ministério fala de serviço. Era uma igreja que o ministério do servir, ela atuava, ela era atuante. Tá pegando? A outra coisa, o outro elogio, a tua perseverança. Não era crente Coca-Cola igual você, que abriu, acaba o gás, só fica o açúcar. Não. Perseverante, gás até o final, irmão. Gás, aqui tem gás, aqui tem gás. Pau está quebrando, mas tem gás. Com dinheiro tem gás, sem dinheiro tem gás. Está doente, tem gás. Está curado, tem gás. Porta está aberta, tem gás. Porta fechada, tem gás. Aqui tem gás, irmão. Sacou essa? E o último elogio, o teu crescimento no serviço. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Com o tempo, ao invés de seu trabalho cair, não, o trabalho aumentou. É uma igreja que não ficava assim, ó, eu tenho 20 anos de vida cristã, eu tenho 30 anos de convertido, bobo, 30 anos de bobo. Agora se você fala assim, ó, eu tenho 30 anos trabalhando para Jesus. Quando eu me converti, eu evangelizava. Agora eu evangelizo mais. Agora eu sirvo mais a igreja. Eu sirvo mais os irmãos. É essa a igreja. O tempo passou, o trabalho aumentou. Olha que igreja fantástica, irmão. Que igreja maravilhosa. Olha os elogios do Senhor para essa igreja. Não se cansava de trabalhar, perseverava. Era uma igreja firme no propósito. Passa para mim. Pode passar. Aí, vou destrinchar para tu agora as paradas. Cada tópico. A obra e o serviço. As últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Eu peguei o início do versículo, conheça as tuas obras, e o final, o aumento das obras, e juntei. Olha isso.
A igreja de Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa, que se mostra pelas suas obras. E Tiago vai falar sobre isso, que nós precisamos ser pessoas ativas e não só de palavras. Ele vai dizer, vocês não têm que ser só ouvintes, mas vocês precisam ser praticantes. Não é isso que Tiago fala? Aí olha isso. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor. Está lá em 1 Coríntios. Pois Deus nos criou para as boas obras. Entende, irmão? Olha de novo para esse crente e fala, o que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo, irmão? Chega, irmão, de ficar sem fazer nada. Deus quer uma igreja que pratique as boas obras, que trabalhe, que seja atuante, que evangelize, que visite as pessoas, que dê amor para as pessoas, palavra de ânimo, de encorajamento, que sirva ao Senhor, meu irmão. Amém ou não? Glória a Deus, passa para mim. Aí o Senhor fala sobre o amor. Está tudo no versículo, irmão. Se você quiser acompanhar aí, vai. Eu vou entrando direto. Por que o Senhor fala que essa igreja era uma igreja que tinha amor, irmãos? Porque o amor é o princípio fundamental da vida cristã. Faltava, e é engraçado, que a igreja de Éfeso, escuta isso, Deus repreende ela, porque ela perde o amor, lembra? Aí a igreja de Tiatira, o Senhor está falando com ela, não, vocês não perderam o amor, vocês continuam amando. Aleluia. A igreja de Éfeso, o tempo fez ela perder o amor, mas a igreja de Tiatira não, o tempo não apagou o amor que ela tinha no coração pelo Senhor, gente. Mas Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira. Como é que está o teu amor por Jesus? Como é que está o teu amor pela casa de Deus? Como é que está o teu amor pela obra do Senhor? Como está o teu amor? Acabou? Esfriou? Então tu é Éfeso. Está grande, está crescendo. Você está mais animado, acreditando ainda mais, mais esperançoso, trabalhando, crescendo. Então você é Tiatira, uma igreja que conserva o amor pelo Senhor. Passa para mim. Pode passar. Aí o Senhor fala da fé. Não é isso? Vamos lá no versículo. Conheça as tuas obras, teu amor, a tua fé. Depois da tua fé, o teu ministério, a tua fé. Junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos. E não pode existir comunhão entre os dois. Ou você mostra, e a gente está entrando num tempo da igreja agora, irmãos. Aqui, escuta aqui. Que não basta você dizer que tem fé, não. Eu tenho fé. A gente está entrando num tempo como fosse os dias de Elias. Tu vai ter que mostrar a tua fé, irmãos. Entende? Você vai ter que... As pessoas já estão nesse lugar. Elas não querem mais que você fale, Jesus te ama. Elas querem que você mostre o amor de Deus através da sua vida. E pode observar que esse é a maior indagação daqueles que estão lá fora. Ué, tu é crente? Cadê o amor de Deus? Ué, tu é crente assim, mas cadê o amor? Por quê? Porque a igreja de verdade, ela não está manifestando essa essência de amor. Entende? Que é a marca da igreja. E a fé, ela tá, cara, é o que traz o sobrenatural. É o combustível que nos mantém de pé. Por isso que, cara, o texto é muito claro quando diz, porque sem fé é impossível agradar. E aqueles que se aproximam de Deus, é imprescindível que tenha fé, irmão. Você tem fé em Deus? Você tem fé de verdade? Tem, irmão, claro que você tem. O que você está fazendo aqui, irmão? Você veio aqui por causa da sua fé, irmão.
Porque aqui ninguém vê Deus. Cadê Deus? Mas eu tenho fé que Ele está aqui. Eu tenho fé que Ele está tocando em pessoas aqui. Eu tenho fé que essa palavra está mudando seu coração, está mudando sua vida, sua mente. Eu tenho fé, irmão. Amém? Isso é fé. Passa para mim. Aí ele fala da tua perseverança. O bom solo produz frutos com perseverança, com uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus. Está aqui essas referências bíblicas que você pode estudar em casa, irmão. E aí eu acho esse texto aqui fundamental e extraordinário, que fala que a tribulação produz Então o sofrimento às vezes não é para matar a gente, às vezes não, vindo de Deus nunca é para matar a gente, mas Ele de alguma forma produzirá em nós uma perseverança, vai amadurecer a sua fé. Eu tenho falado sobre isso, nós estamos chegando, as crianças têm pai e mãe não, gente? Nós estamos chegando em momentos, irmãos, que se você não tiver uma revelação clara de Jesus para você, presta atenção nisso, se você não tiver uma revelação clara de Jesus para você, a tua fé não será perseverante. Aí qualquer coisa vai se tornar motivos para você sair da igreja, largar tudo e ir embora, porque você não tem uma revelação de fé que vai balizar a tua perseverança. Passa para mim. Aí, agora nós vamos ver a advertência do Senhor para essa igreja. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: aperta o cinto agora, o pau vai torar. Olha a advertência do Senhor para essa igreja. Nós vimos o elogio, né? Uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que trabalha, uma igreja extraordinária. Mas como eu sempre digo, que não existe ser humano perfeito, todos nós estamos num caminho de aperfeiçoamento. Então, aqui, está cheio de coisa dentro de você aí, que tem que sair, irmãos. Tem que sair. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai revelando as coisas ruins que está dentro de você. Isso é extraordinário, irmão. Ele revela para mim, irmão, não sei se para você. Esse dia eu descobri uma coisa muito ruim dentro de mim, que eu fiquei, mas eu estou orando para Deus arrancar. Porque muitas das coisas que a gente carrega, escuta aqui, é herança de família. Que aí do nada manifestou em você, pum, aí tu, olha que negócio ruim, gente, que é isso? De onde vem isso? Aí tu começa a lembrar, cara, papai era assim, mamãe era assim, pô, titia era assim. Por que você lembra? Porque Deus está dizendo assim, essa herança eu quero arrancar daí de dentro. Glória a Deus. Então vamos lá, advertências. Primeira coisa que o Senhor fala para gente, pelo amor de Deus, essa igreja era, se eu fosse crente, irmãos, daquela época, talvez, eu escolheria a igreja de Tiatira para congregar, mas eu ia ser um crente meio doido lá dentro, porque a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha amor, que tinha obra, tinha trabalho, era uma igreja que estava, perseverando, uma igreja que aumentava o volume de trabalho. Não, vamos evangelizar mais, vamos pregar mais, vamos embora, vamos servir ao Senhor, vamos embora. E isso foi agradando a Deus, e Deus, essa igreja, que igreja maravilhosa. Mas quando os olhos de fogo entrou dentro da igreja, foi lá no íntimo dela, os olhos como chama de fogo fez a advertência. Qual foi a advertência? Versículo 20, no entanto eu tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. Tolera Jezabel. Aí, olha as advertências, olha isso, irmãos. Por causa que a igreja de Tiatira tolerava Jezabel, olha o que o Senhor fala para ela, versículo, continuando 20 aqui. Aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha o versículo 21. Concedi-lhe um tempo para que se arrependesse da sua prostituição,
mas ela não quer se arrepender. Versículo 22, portanto, eis que farei adoecer, advertência, doenças. Segue dizendo, olha, e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. E mais, olha o versículo 23, está com a sua Bíblia aí aberta, irmão? Você tem que acompanhar, é um estudo. Versículo 23, matarei os seguidores desta mulher. O que vai haver nessa igreja? O que vai haver nessa igreja? Morte. Olha a advertência do Senhor para uma igreja apaixonante, irmãos. Aí o Senhor olha para essa igreja e fala, ó, porque vocês toleram Jezabel, vou enviar doenças, aflições, e vai ter morte. O mesmo Deus que é amor extraordinário, é o Deus que estabelece juízo sobre as nossas vidas. Você está entendendo isso? Você está entendendo ou não, irmãos? Então, vamos lá nas advertências, vamos continuar falando das advertências. Passa para mim. Primeira coisa que o Senhor fala, tenho porém contra ti, na advertência. O problema principal da igreja em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. É possível que a mulher realmente chamava-se Jezabel, mas é mais provável que Jesus tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da mulher e do rei Acabe lá no século antes de Cristo. Passa para mim. Ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. A Jezabel de Tiatira agiu de maneira semelhante, seduzindo os cristãos às práticas de idolatria e prostituição, ou imoralidade sexual literal, ou impureza espiritual. Ela incentivou os seus servos de Deus, a comerem coisas sacrificadas a ídolos, uma prática condenada que representa a comunhão com os demônios. Passa para mim aqui rapidinho. O problema da igreja foi a sua tolerância dessa falsa profetisa. O povo de Deus deve repreender e rejeitar os falsos mestres. A igreja em Tiatira, possivelmente, enfatizando o amor ao ponto de esquecer da pureza de doutrina, tolerava esta falsa mestra. Devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. Entenda aqui essa coisa aqui, irmão. Quem era essa mulher aqui dentro da igreja? Quando a Bíblia está mencionando Jezabel lá do Antigo Testamento, é porque é uma doutrina forte de demônios. O que Jezabel fazia no culto, Helder? Quem era Jezabel no culto? Quem era, irmãos? A profetisa, a mulher do manto, a mulher que chamava a atenção de todo mundo. As pessoas começaram a idolatrar ela. Alguém está pegando isso ou não? Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente colocar essa água aqui, e todo mundo, e o pastor falar assim, ó, a partir de agora, nós vamos tirar meia hora de adoração a garrafinha de água, porque essa água é uma água abençoada, e Deus vai derramar uma unção forte nessa água, que aonde você jogar essa água, meu irmão, as coisas vão acontecer. E aí todo mundo começa, oh, água, aleluia, água, glória a Deus, água, vou falar a marca dela para não dar ibope, água, louvado seja a água, abençoa a água, Senhor, água, 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 água. Aí você já sabe que tem uma coisa estranha nessa igreja, não sabe? Sabe ou não sabe? A tua mente já vai dizer assim, ó, ih, essa igreja é esquisita.
O pessoal fica lá de frente de uma água lá, adorando lá, botando a mão, um negócio estranho. Aí tu já sabe que é idolatria. Agora se ela vir: ei meu servo, assim te diz eu. E se ela falar assim: ó, eu tenho uma palavra de Deus para te dar, como já aconteceu centenas e centenas de vezes comigo, talvez com vocês também, ou não? Só que essa aqui, Jezabel, tomada por essa entidade, foi ganhando força dentro da igreja, e ela foi criando o seu grupinho. Tá pegando ou não? Quem é espiritual tá ligado. Ela foi criando o seu grupo, e o seu grupo se alimentava do que ela dava. Ela promovia banquete, ela promovia cafezinho, jantinha, almoço. Por que é alimento sacrificado a ídolos? Por causa da intenção do coração dela. Não é que ela pegava o alimento, irmão, levava lá para o terreiro, não é isso não. Porque o alimento que saía das mãos dela já era consagrado pela intenção do seu coração. Aí as pessoas começavam a seguir ela. Aí vamos lá na oração da casa da irmã profetiza. Vamos lá participar, que ainda vai ter um banquete pra gente. E foi ganhando força. Aí o pior de tudo, Helder, que o anjo da igreja, que o Senhor está advertindo, está dizendo para ele: ei cara, eu tenho contra ti, que tu tolerou essa mulher aí dentro. O que você tinha que ter feito? Expulsado ela. Não é tolerado não. Olha o que está acontecendo aí agora. Ela está dominando o coração de um monte que está aí. Está contaminando as pessoas. E a Bíblia está chamando ela de profetiza. O que é alguém que profetiza, irmão? É alguém que fala em nome do Senhor. Porque na Bíblia, quem dizia assim diz o Senhor, era chamado de profeta. E um monte de gente seguindo ela, ao invés de seguir quem? O anjo da igreja. Mas qual foi o problema do anjo da igreja? Foi ter deixado essa Jezabel ganhar força no ambiente. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você não pode ficar ouvindo A ou B. Quem alimenta a tua vida é o anjo da igreja. Quem intercede pela tua vida é o anjo da igreja. Quem vai te apresentar diante de Deus é o anjo da igreja, não é profetisa nenhuma. Ai pastor, abriu um pontinho de oração ali, está uma bênção. Cuidado com Jezabel, irmão. Porque Jezabel gosta de profetizar. Você está entendendo isso? Cuidado, irmãos. Jezabel gosta de governo, gosta de aparecer. Toda mulher, aqui mulheres, todas as mulheres que gostam de ficar tomando a frente de tudo, cuidado com Jezabel, hein? Que ela pode pegar você. Deus não chamou você para governar. Deus chamou o teu marido para governar. E você está do lado dele. Vamos, meu amor, estou contigo. Cuidado com Jezabel. Assim, ó, de igreja conduzida por Jezabel. Assim, irmão, ó. Porque Jezabel é profetizar. Passa para mim. E eu acho fantástico que por mais que
essa pessoa aqui estivesse dominada por Jezabel, o Senhor deu a ela um tempo de arrependimento, porque isso é um atributo de Deus, ser justo. Tu está aí sendo usada por essas coisas aí, mas existe um caminho de arrependimento. Se você quiser pegar, eu vou salvar você. Mas essa Jezabel aqui, o texto vai dizer que ela ignora. Dê-lhe tempo que se arrependesse, versículo 21. Jesus é longânimo e paciente, irmãos. Ele deu tempo suficiente para Jezabel se arrepender, mas ela não quis, porque quer o governo, porque quer estar na frente, quer ser a líder, quer aparecer. Irmão, só existe um. Aí você vai ver mais à frente que quem tem que aparecer vai aparecer no texto como a estrela da manhã. Porque estrela faz o que, Helder? Quem tem que brilhar é Jesus, irmão. Cuidado com essa coisa. Não, irmão, quem brilha é Jesus. Mas eu sou a autoridade aqui, eu sou a mulher de Deus. Cuidado. Paulo vai dizer: se eu tenho que me gloriar, me gloriarei nas aflições, nas atribulações, nas perseguições. Cuidado, irmãos. Eu já enfrentei Jezabel aqui na igreja, irmão. Eu já enfrentei aqui. Jezabel já falou na minha cara assim, ó: eu sou a atalaia dessa igreja, sou eu que você tem que acreditar. E eu falar para ela assim: a porta está aberta, vai embora. Porque Jezabel não vai chegar para você e vai dizer: eu sou Jezabel. Não, ela vai manipular você, até que você faça tudo o que ela quer. Vai te dar alimentos para você comer. Coma. E aí tu tá: essa irmã é tão boazinha, né? Esse irmãozinho é uma bênção. Aí tu tá comendo alimentos sacrificados a ídolos, porque o coração deles são altares de ídolos. Tá pegando essa revelação, irmão? Passa para mim. Aí o Senhor continua falando: eis que a próstata, aqui, como eu vou lendo outras versões da Bíblia, quando aqui fala a respeito de doença, em outras versões vai dizer de cama, que o Senhor vai colocar, alguma versão está assim, de cama, vou te colocar de cama, no leito. Outra versão pode estar leito, quando fala da doença. Esta não é a cama da prostituição. Ela já se deitava naquela cama de livre vontade, mas a cama de doença e sofrimento. Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices a se deitarem na cama de tribulação. Existem muitas pessoas sendo atacadas por doenças que não foi o diabo que enviou, mas a permissão de Deus. E eu conheço um pastor que ele viveu essa experiência. Ele foi pregar numa cidade, eu já contei isso aqui em outro momento. Ele foi pregar numa cidade e o pastor da igreja falou para ele assim: cara, vamos fazer uma visita comigo? Eu tenho uma visita para fazer e é de urgência, eu não queria deixar passar. E ele falou: não, vamos pastor, vamos, eu vou com o senhor na visita. Chegou na visita, a mulher estava na cadeira de roda, meio entrevada, não conseguia falar direito, e o marido na cama entrevado. E aí o pastor está ali e tal, conversando com ela, aí orou e tal, eles oraram, e nada aconteceu. Aí esse pastor que estava visitando, né, a cidade ali, que ia pregar na igreja, ele ficou inquieto, ele falou: meu Deus, estou orando aqui, Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode curar, por que o Senhor não cura essa mulher, Senhor? E aí o Senhor falou para ele assim: porque ela é uma profetisa de Jezabel. Aí ele: que isso, Senhor? Aí o Senhor falou para ele: eu vou destravar a língua dela e vou permitir ela falar contigo. Aí ele começou a puxar assunto com a mulher: irmã, por que você ficou desse jeito? Fala para mim da sua história. E ela, com dificuldade de falar, daqui a pouco a língua dela foi soltando, ela começou a falar: não, pastor, eu sempre fui cristã e tal, sempre fui uma profetisa do Senhor. E o pastor
Não, ela sempre foi vaso de Deus, sempre foi boca de Deus aqui na vida, já profetizou muito na minha vida, na vida de muitos irmãos. E ele perturbado, falou, como é que essa mulher é uma profetisa de Deus e está desse jeito? Aí ela começou a falar, só que de repente ela começou a chorar compulsoriamente. Quando ela começou a chorar, ela falou assim, eu vou falar a verdade para vocês. Eu sempre quis ser um vaso, ser usado, eu sempre quis estar na frente, em lugar de destaque. Mas alguma coisa impedia e eu não conseguia ir. E um dia eu estava aqui na minha casa, uma entidade apareceu para mim, se apresentou para mim e disse, deixa eu te usar, você vai ser minha profetisa. E eu fui e aceitei. E a partir daquele momento a entidade profetizava através de mim, na vida de todas as pessoas. Ela olhou para o pastor e falou, todas as profecias que eu entreguei para o senhor, foi a entidade que mandou eu profetizar. E enquanto ela foi se arrependendo e confessando, ela foi destravando da cadeira. Ela foi destravando. Quando ela ficou toda destravada, levantou da cadeira, ela falou, inclusive o meu marido também é o resultado de uma profecia que eu liberei sobre ele. Quando ela se arrependeu disso, o marido dela deu um grito do quarto, e levantou da cama. E ali o Senhor libertou aquela mulher desse demônio de Jezabel. Cuidado, meu irmão. Cuidado com Jezabel. Cuidado. Muitas pessoas estão enfermas, estão doentes. E eu estou orando, irmãos, que todo o governo de Jezabel que passou aqui, se ficou alguma raiz, vai ser arrancado pelo poder do nome de Jesus. E se eles não se arrependerem, eles vão colher tudo que eles plantaram. Porque eu não quero influência de Jezabel nessa igreja, nessa casa. Nem na tua vida, nem na tua casa, nem na tua família vai ter governo de Jezabel. Mas que toda ferramenta preparada para nós que seja anulada. E que toda semente que ficou, todo resíduo que ainda pode ter ficado, Senhor, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos deu no mundo espiritual e como anjo dessa igreja, eu desautorizo do mundo espiritual e do campo físico toda a influência de Jezabel nessa casa. Pega toda a tua bagagem agora. Pega toda a tua bagagem, toda a tua essência, todo o alimento consagrado e sai desse lugar. Que você seja livre dessa idolatria, porque Jezabel pega o coração das pessoas e a pessoa começa a idolatrar aquela pessoa, começa a idolatrar ela. Seja liberto da influência de Jezabel pelo poder do nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus, meu irmão. Seja livre em nome de Jesus. Passa para mim. E aí o Senhor fala, em outras versões, matarei os seus filhos, ou seja, os seus seguidores. Porque Deus não vai matar só Jezabel não, Deus vai matar quem senta na mesa com ela. Fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal dos pastores, concordam com o que ela faz. Deus vai pegar todo mundo, meu irmão. Pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profetisa, mas a palavra filho frequentemente se refere às pessoas que seguem os ensinamentos ou os exemplos de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras. Serão descendentes de Abraão quem? Quem vive na fé de Abraão. Então aqueles que seguem Jezabel se tornam como elas. Então Deus, irmão, quando pegar Jezabel, vai pegar todo mundo que se alimentou dela e que compactua das mesmas coisas. Então cuidado, meu irmão. Guarda a tua língua, guarda a tua mente, guarda teu coração. Ninguém pode contaminar a igreja, ninguém pode contaminar o teu coração, ninguém pode. Você acha que vai ficar impune, meu irmão? Olha o que o Senhor está dizendo. Eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis, por isso o meu juízo virá.
Não se assente na mesa de Jezabel. Fuja, fuja, seja quem for. Passa para mim. Pode passar para mim. E aí o Senhor vai dizer: todas as igrejas conhecerão. Eu não vou nem ler isso aqui. Por que o Senhor está dizendo isso? Vai ficar como exemplo. A fama vai percorrer. Porque quando fala de todas as igrejas saberão, está dizendo que todas as pessoas saberão. Porque cada crente é uma igreja. Todos vão saber que Jezabel está daquele jeito, porque ela contaminou a igreja de Deus. É sério, não é, irmãos? É sério, não é? Toma vergonha na cara, para de ficar falando mal do seu pastor, para de ficar falando mal dos seus irmãos de igreja. Toma vergonha na cara, irmão, tu vai morrer se tu continuar assim. Pare de ficar falando mal das pessoas. Toma conta da tua vida, irmão. Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. Pare com essas coisas. Quer falar de alguém? Fala de você. Fala de tudo que você gosta, que você pensa, o que você quer fazer. Fala de você, ué. Agora vai ficar falando dos outros. Cuidado, irmãos, porque uma hora o basta de Deus vai chegar. E não me chama para orar não, porque eu não vou. Porque eu não vou colocar a mão em pessoas que Deus colocou no leito. Eu fui fazer isso, ela sabe aqui, ó. Fui visitar uma pessoa no hospital uma vez. Cheguei no hospital, né? Sou um homem de fé. Vou botar minha fé em ação agora. Deus Todo-Poderoso, oração de pentecostal. Oh, meu Deus, Criador dos céus e a terra. O Senhor pode todas as coisas. Se eu sou homem, quando eu falei, se eu sou homem de Deus, o Senhor falou para mim só: não diga isso, porque eu não vou curar ela. Ela vai ficar aí. Aí sabe o que eu fiz? Meu filho, se eu sou homem de Deus, que o Senhor faça a tua vontade. No meio da oração eu tive que mudar a oração. A minha esposa estava do meu lado, minha esposa sacou logo. Deu ruim, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque o Senhor estava repreendendo alguém que se dizia profetiza. Profetizou contra a nossa igreja. Já profetizou contra a nossa igreja. Já, irmão, tu acha que não? Já profetizou contra a nossa igreja. Você entende o que é Jezabel, irmão? Aí Deus botou no leito. Aí a gente tem um coração misericordioso, irmão. Deus deu pra gente. Coração de pastor é uma coisa esquisita. Que eu queria ter raiva, irmão, para falar: morre, desgraçado, mas eu não consigo. Ainda fui orar ainda para Jesus curar. E Jesus: não vou curar, não vou curar. E não peça para eu curar, que eu não vou curar ela. Deixa ela aí. Ela vai passar pelos médicos para ela aprender. E se eu sou homem de Deus, que seja feita a tua vontade. Cabe a oração, irmão. Como é que tu ora? Se Deus está falando para você que Ele não vai curar. Entende? Não brinque com Deus, irmão. Não brinque com Deus. Não brinque com a igreja do Senhor. É dele. Os olhos dele como chama de fogo. Guarda esse lugar. Guarda essa casa. Sonda os corações. Passa para mim. Pode passar. Aí chega agora a hora do encorajamento. Por que o encorajamento? O versículo, deixa eu pegar aqui. O versículo 24, do versículo 21 ao 23, o Senhor está repreendendo o comportamento de Jezabel. Mas o 24 é o versículo que o Senhor fala uma coisa tão extraordinária. Olha o que o Senhor vai dizer. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar,
os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vocês. Olha isso aqui. O Senhor viu que pessoas se contaminaram e sentaram na mesa de Jezabel. Mas o Senhor viu que tinha gente que falava assim: eu não concordo com isso aí não. Nessa casa eu não vou não. Nessa mesa eu não sento não. Com essa pessoa eu não. Aí o Senhor, esses daí, eu estou vendo eles. Eu estou assistindo eles. Aí olha o que o Senhor continua dizendo, versículo 25. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Para quem que o Senhor está falando essas palavras? Para aqueles que rejeitaram Jezabel. Ó, aquilo que vocês têm no coração, o que é que vocês têm? Pode passar, eu já até falei sobre isso. Pode passar. Aqui, apegai-vos com firmeza ao que tens. O que que esses irmãos tinham no coração, que não se contaminaram, que rejeitaram Jezabel? As obras, o amor pelo Senhor e pela igreja, a fé em Jesus, ao ministério, ao serviço, a perseverança e todas as boas obras que eles praticavam, para que eles pudessem permanecer até o final, se fazia necessário se apegarem, se agarrarem a todos os seus frutos maravilhosos que eles produziam e que o Senhor Jesus estava vendo. Aleluia, gente. Olha o que o Senhor fala: se apegue, agarre esses frutos que vocês praticam, não abra mão deles até que eu venha, porque eu estou vindo. Você pegou isso, gente? Aleluia. Então você que não se dobrou, que não foi levado pelos ensinamentos de Jezabel, o Senhor está dizendo: ei, vocês têm frutos bons, se apeguem a esses frutos até que eu venha. Passa para mim. Aí o Senhor fala: outra carga eu não jogarei sobre vocês. Mantenha a pureza no meio da influência negativa em Tiatira e sob a pressão de falsos ensinamentos, como de Jezabel, já seria difícil. Jesus não exigiria mais do que isso. Ele não permite que seus servos sejam tentados além de suas. Você entendeu? Olha para alguém que está perto de você e fala: fique tranquilo, o que você está enfrentando, você é capaz de suportar e de vencer. Aleluia, irmão. Deus não é injusto, irmãos. Deus sabe das nossas limitações. Deus nunca vai permitir você passar por provações que você não possa suportar. Ele sabe que você vai morrer, irmão. Você vai querer acabar com a tua vida. Então, escuta aqui. Olha o que o Senhor falou para essa igreja: eu não vou colocar carga nenhuma em vocês. Eu não vou exigir mais nada de vocês. A única coisa que eu vou exigir de vocês é que vocês continuem. Mantenham o coração puro, mantenha o coração limpo, continua as práticas das boas obras, continua amando, continua exercendo a fé, continua trabalhando, continua. Aleluia. Passa para mim. Aí o Senhor vai terminando o capítulo falando para esses irmãos que mantiveram o coração limpo: ao vencedor. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. Novamente ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulações. Não importa como você começou, irmão, o importante é como será o seu final. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: tu pode até não ter começado bem, Davi, mas o importante é como tu vai terminar. Alguém está sentindo ele aqui? Você pode aplaudir o nome dele aí. Glorifica o nome do Senhor. Não importa como você começou, o importante é como vai terminar, meu irmão. Tu pode até não ter começado muito bem, mas no meio do caminho o Espírito Santo vai pegar na tua mão direita e vai dizer: anda comigo, filho, vem por aqui, eu vou te conduzir a águas mais profundas.
cima, irmão. Aleluia. Pelo perfume mais essência. Aleluia. Não importa como começa, o importante é como termina. Porque tem gente que começa como: vambora, pastor, conta comigo, eu tô aqui, e pá. Primeira vez que você fala: ei, irmão, cadê você? Então, pastor, às vezes é melhor tu não falar nada, irmão. Melhor tu nem expressar nada. Mas quando alguém dá um grito: ei, estou precisando de alguém aqui, você vem e aparece. Ô irmão, tá precisando aí de ajuda? Eu estou aqui. Devagar e sempre. A vida cristã, irmão, não é uma Ferrari não. Pode ser um Fusquinha. Devagar e sempre. Deixa eu te falar. Tem todos os lugares que o Fusquinha anda, a Ferrari não anda. Bom, exceto o asfalto, né? Mas bota a Ferrari no lugar de lamaçal, ela não anda. E o Fusquinha vai embora. O Fusquinha no asfalto ou na lama ele anda. E a Ferrari só anda no asfalto. E tem que ser um bom asfalto. Entende? Você tem que ser um Fusquinha, irmão, constante. Queira ser uma Ferrari, não, um Fusquinha constante. Bota no asfalto, eu ando. Bota na lama, eu ando. Constante, 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 constante. A gente aqui na igreja acredita muito no discipulado. Não, pastor, discipular 10 para mim não dá. Discipula 1. Torna esse discípulo um discípulo de Jesus, não é de Jezabel não. De Jesus. Amante de Jesus, apaixonado por Jesus. Porque todo discípulo que é conectado a Jesus, ele quer fazer um discípulo também. E conectar ele a Jesus. Faz um discípulo, a imagem de Jesus. Pronto. Depois você vai lá e faz outro. Depois você vai lá e faz outro. Melhor do que falar: não, pastor, eu vou pegar 10 para discipular. E todos 10 igual Jezabel. Tudo defeituoso. Pega um. Torna esse uma imagem de Jesus. Que produza frutos. Porque isso é discípulo, irmão. Eu não posso dizer assim, o Davi é meu discípulo. Cadê o fruto do Davi? É meu mesmo. Agora, Davi é discípulo de Jesus. Cadê os frutos do Davi? Davi está frutificando, 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 frutificando. Então ele é um discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus produz frutos. Passa para mim, estou terminando. Para terminar, o versículo 26 ao 29. Olha o que Jesus vai falar para essa igreja. Ao vencedor, o que ele vai fazer? Darei autoridade sobre as nações. Aí tu pensa: caraca, eu vou governar o Brasil com Jesus, cara. Vai lá, irmão. Quebra o pau com os caras lá. Não, ele está dizendo: darei autoridade, e eles governarão sobre as nações. Darei sobre eles um cetro de ferro. Quem tem um cetro? Quem, irmãos? Os reis. Cristo é o quê? Rei dos reis. Então ele está dizendo: eu vou dar a vocês o cetro de ferro. E para fechar, a estrela da manhã. Está tudo no texto. Eu vou dar a vocês a estrela da manhã. Olha, versículo 28. E eu lhe concederei autoridade semelhante a que recebi de meu pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Versículo 29. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Não é o que diz, é o que revela à igreja. Passa para mim e eu termino. O Senhor Jesus finaliza deixando evidente toda a recompensa que será dada aos vencedores. Ele nos concederá o privilégio de fazer parte do seu reino, de governar com ele na eternidade. Porque quando ele está dizendo aqui no versículo
Quando ele está dizendo aqui no versículo 27, e ele as governará com cetro de ferro, e daria a eles as nações. Ele está dizendo o seguinte: eu vou inserir você no meu reino, e você vai fazer parte do meu governo, você vai governar comigo as nações. Aleluia, glória a Deus. Seu cetro, que representa a sua autoridade, governo, estará sempre em suas mãos, e todos os fiéis com... O que ele está dizendo aqui é uma autoridade compartilhada, porque toda a autoridade está nas mãos de quem? De Cristo. Cristo tem toda a autoridade. Então, quando nós fazemos parte do seu governo, nós compartilhamos do governo dele e da sua autoridade. Passa para mim. Ele mesmo é quem? A estrela da manhã. O Cristo nos dará o privilégio de estarmos com Ele por toda a eternidade. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Ele vai dizer: eu darei a vocês a estrela da manhã. Ele está dizendo, na verdade, vocês vão estar comigo, e eu sou a estrela da manhã, participando do seu reino, do seu governo para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Você podia aplaudir Jesus aí por essa palavra. Fique de pé, deixa eu orar com você para a gente ir embora. A igreja de Tiatira foi uma igreja que Jezabel contaminou seu coração, e o Senhor falou para ela: se limpa, feche seus olhos. Eu vou falar algumas coisas aqui para você. Eu não quero nem que você venha aqui na frente, porque eu não quero expor ninguém. Mas de repente você está aqui e alguém já contaminou seu coração em algum momento. Alguém já lançou sementes ruins no seu coração, porque essa pessoa foi Jezabel, e ela, com muita astúcia, com muita manipulação, foi manipulando você. Ora ao Senhor agora, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus.